Olá, sejam muito bem-vindos, boa noite a todos, a todas, uma satisfação reencontrá-los para um bate-papo que é super especial. Hoje nós vamos tratar das condições climáticas para os próximos meses, especialmente para a semeadura da safra de verão, que já começou. Milho já está com mais de 5% semeado, de acordo com algumas consultorias aqui do Brasil. A gente vai saber quais fenômenos vão estar impactando a regularidade das chuvas aqui para a semeadura da safra verão, seja no sul, no sudeste, no centro-oeste, no Mato Piba. E tudo isso nós vamos abordar com a presença de dois super especialistas que estarão aqui conosco. Daqui a pouquinho eu vou trazer os detalhes, já adianto para vocês que o João Castro do Climatempo estará conosco, Marcelo Schneider do INMET, muitas perguntas serão respondidas, a gente vai abrir para a presença dos nossos convidados já, enquanto a nossa audiência está chegando, vou colocar aqui o tema da nossa live, mantendo o nosso ritual e claro, eu quero saber de onde vocês acompanham esse nosso bate-papo. Vamos então à previsão do tempo. Vamos lá, previsão do tempo para a safra 21, previsão do tempo para safra, só colocando aqui, gente, um minutinho, 21, 22. Assim, quem chegar daqui a pouquinho pode nos fazer companhia, né? Esse tema interessa demais. Previsão do tempo para a safra 21-22, está aqui o tema da nossa live fixado. Muito bom, sejam muito bem-vindos. Wilson, direto de Minas Gerais, de São João del Rei, seja bem-vindo. O Cadu, direto de Formosa do Rio Preto, na Bahia. O Marlon, de Sorriso, Mato Grosso. O Fábio Gurski, de Rondonópolis, Mato Grosso. O José Nunes, de Frutal, Minas Gerais. O Nelson, direto de Nova Cantu, Paraná. O Darlan, direto de Charrua, no norte do Rio Grande do Sul. E muito mais gente conosco. Olha só, o Brasil inteiro aqui representado. Agora o pessoal de São Paulo, o Du Benedetti, de Morro Agudo, São Paulo. Temos ainda o Juarez de Toledo, no Paraná. O Yuri de Barreiras, na Bahia. O Ricardo de Timbé do Sul, Santa Catarina. A Sônia de Xaxim, Santa Catarina. Temos pessoal de Quevedos, no Rio Grande do Sul. Bruno Ribeiro. Correntina, na Bahia, está aqui o Anderson Milani, o Neno de Penápolis, São Paulo e assim por diante, Brasil inteiro aqui representado. Olha o pessoal de Mato Grosso do Sul, Chapadão do Sul, Famavete está por aqui, ou seja, temos Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Mato Piba, região do Brasil todo aqui representado. Então, vamos começar. Vamos receber os nossos convidados, Marcelo Schneider, meteorologista do INMET, e o João Castro, meteorologista da Climatempo, vão estar aqui ao vivo já para nos responder as perguntas. Então, eu já estou aqui com o Marcelo, também o João. Vamos lá, pedidos para participar, eu já consegui aqui. Vamos ver o que está acontecendo. Para aí. Marcelo já chegou aqui? Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem, Kelly? Bem, seja muito bem-vindo. Prazer em te rever. Ah, da mesma forma, obrigado pelo convite. Só me confirma como é que tá a câmera aqui, que ela tá na vertical, tá ok, né? Deixa eu só te dizer que eu tô nesse momento sem a visão aqui da tua câmera, Tá, porque eu tô não, mas com pelo que eu vejo tá ok aqui. o convite aqui para o João. Tá perfeita a tua câmera, Tá, o perfeito, som também? tá ótimo, muito bom. Marcelo, obrigada, estamos te ouvindo e te vendo muito bem. João, seja muito bem-vindo, como você está? Boa noite, Tudo bem contigo? tudo jóia. Muito bem, estamos te ouvindo e te vendo muito bem. Marcelo, talvez tenha algum adesivo perto da sua câmera que está cortando um pouquinho só aqui na sua imagem, mas está ótimo. Se você ficar para trás, a gente te vê por completo. Não, Melhor. tá. Tá ótimo? Aí, perfeito, Marcelo. Funcionou. Excelente. Muito obrigada a todos que estão conosco por esse bate-papo de alta qualidade que vamos começar já. Quero agradecer imensamente aos nossos
meteorologistas, pela presença e a todos que já enviaram centenas de perguntas. E eu quero começar então com o INMET, ouvindo você, Marcelo. Qual é a visão do INMET sobre o fenômeno que vai estar incidindo sobre a safra de verão? Teremos um El Niño, teremos um Laninha? E essa é uma pergunta clássica que, inclusive, foi feita aqui pela nossa audiência. Eu já começo respondendo a ela com a sua ajuda. É verdade, Kelly. Sempre quando chega esse período aqui de primavera, principalmente início da safra, um dos principais temores aí dos agricultores é a presença do Laninha e do El Niño. A gente sabe que o Laninha geralmente resfria lá o Oceano Pacífico e uma das características dele é de retardar um pouco o início da estação chuvosa e, em geral, trazer menos chuva para a região sul e bastante chuva para o setor mais norte e nordeste do Brasil. Na região centro-oeste, algumas regiões elas ficam com chuvas irregulares, né? Mas a partir de novembro, dezembro, se o Laninha vier se configurar, que a nossa ideia, Karen, é que tenha assim, um Laninha, mas de fraca intensidade. Tá? No momento, as águas do Oceano Pacífico elas começam a atingir um patamar limiar para o indicativo de Laninha. Faz agora 2, 3 semanas que o resfriamento ele começou a ser um pouquinho mais acelerado, mas as condições gerais entre o oceano e a atmosfera, nesse momento, ainda não indicam oficialmente a presença do Laninha. Olhando os modelos de previsão climática, a maioria dos modelos indicam para essa próxima primavera, principalmente entre o final de setembro, eu diria, durante o mês de outubro, a consolidação provavelmente de um Laninha de fraca intensidade. Aí, durante a live, a gente dá um indicativo do que isso pode acontecer. E outro fator tão importante quanto o Laninha, que deve trazer impacto no clima, nas chuvas no Brasil, é a temperatura do Oceano Atlântico Norte. Tá? Uma região ali próxima da região Nordeste, a leste ali do Rio Grande do Norte. Essa área que não é pequena, é um índice que tem um impacto nas chuvas não só da metade centro-norte do Brasil, mas também tem lá na região sul do Brasil, mas mais adiante. Então, são esses dois fatores, pelo menos a gente vai analisar, vai levar em consideração desses dois fatores principais para fazer a previsão para o próximo trimestre. Repetindo, o Laninha, se vier se configurar, o impacto dele maior, normalmente, é nos meses de primavera, setembro, outubro, novembro, às vezes dezembro. Janeiro e fevereiro, o impacto, normalmente, quando acontece, é mais quando tem intensidade de uma Laninha moderada a forte. Então, que no momento, como eu falei anteriormente, que não haveria essa previsão. E sobre as águas ali do Atlântico Norte, normalmente com água mais aquecida, isso significa mais evaporação. Então, quando os ventos vêm de norte, atravessam lá a região do Ceará, Pará, o Amazonas, e se curvam e entram ali por Goiás, Tocantins, atravessam Minas Gerais, São Paulo, indo até o Paraná, esses ventos mais úmidos acabam trazendo chuva. Então, são esses dois fatores que a gente leva em consideração no momento. Excelente, começamos já com manchete atrás de manchete, análises direto do INMET com Marcelo Schneider e a resposta, a pergunta que está aqui na tela, que foi feita pelo Tiago Andrade Torres. Obrigada, Tiago, pela pergunta. E ele questionava, El Niño ou Laninha para a safra 21-22? Para quem está chegando agora, o Marcelo, meteorologista do INMET, acabou de apontar a previsão de um Laninha fraco, com efeitos a partir de setembro, outubro, um Laninha fraco incidindo mais ali para os meses de setembro, outubro, novembro, e ele chamou a atenção para as águas mais quentes do Oceano Atlântico que podem beneficiar o Brasil com chuvas regulares. Ou seja, começamos já com muita informação e eu vi o João acenando com a cabeça aqui com sinais de concordância. Eu quero saber, João, Climatempo concorda que haverá um Laninha, que ele será de fraca intensidade, ou vocês veem as previsões de clima de uma maneira um pouquinho distinta? Eu gostaria de entender os seus pontos e saber se, ao me trazer essa informação, você já consegue nos dizer se esse ano a gente vai plantar no cedo ou retardar o plantio, hein? Então, Kelly, de fato, a gente concorda com o Marcelo, né? Até porque isso são estudos que são feitos a nível global, né? Então a gente tem grandes centros de referência na Europa, nos Estados Unidos, que fazem esses dados, tem muitos dados, né, para análise, etc. E a gente acaba que um pouco tomando esse primeiro norte baseado na avaliação que é feita lá. Né? O Centro de Previsão Climática lá, vinculado ao NOAA, etc. E, claro, a avaliação probabilística, ela mostra que a gente está, né,
caminhando, né, que conforme o Marcelo comentou, a gente está se encaminhando aí para um evento de laninha. E o que a gente sabe, né, daí da observação, o Marcelo depois ele pode concordar comigo ou não, e geralmente, assim, quando a gente tem uma laninha mais forte e a gente entra na neutralidade, a tendência é voltar a uma laninha fraca. E é o que está se desenhando, pelo menos é a percepção que a gente tem na Climatempo, é a percepção que o NEMET tem também. Então, às vezes eu vou falar NEMET, Marcelo, o pessoal da antiga fala NEMET, né? É verdade. Tem problema. Eu sou formado lá no sul o pessoal fala NEMET. Então, lá no NEMET. Lá na UFPEL? Isso. Me formei lá também, viu, Kellen? Sou de lá também. A mesma escola, né? A mesma escola. Então, assim, é a percepção, né? Tanto nossa, a Climatempo, né? Que hoje é Climatempo mais Somar, né? O pessoal sabe, a gente fez a aquisição. Então, existe todo um time de especialistas que fez essa mesma avaliação. A gente vai para a laninha. Um ponto de discordância, digamos assim, vamos lá, vamos voltar de novo para a concordância. A gente concorda, é uma laninha de fraca intensidade, a gente acredita que vai ter precipitação recorrente, ainda não vai estar sentindo o impacto de forma muito acentuada para o plantio no sul. Mas nas nossas avaliações, aí, Marcelo, e é curioso, a gente enxerga um cenário de variabilidade maior, com chuvas mais abaixo da média, mas anomalias um pouco mais fortes, para dezembro e janeiro no centro-sul. Então, na nossa avaliação, o janeiro, especialmente, ele está se desenhando um janeiro bastante preocupante, pensando em São Paulo, pensando em Minas, pensando no centro-sul de forma geral. É uma avaliação que a gente está já avaliando, né, com base nos dados passados, óbvio. Uhum. Toda uma análise de verossemelhança que a gente faz. Mas voltando para a pergunta da Kelly, a gente vai poder discutir isso mais para frente. Só para fazer um comentário, eu dei mais detalhes assim desse setembro, outubro, novembro e ainda está mais ou menos dezembro. Eu não dei tantos detalhes assim entre dezembro e janeiro. Como o João falou. Mais ou menos você... Vamos com calma. Eu até falei para Kelly, janeiro é um mês muito preocupante. Tá? Exato, a região exato. É muito difícil de definir a região, mas a gente sabe de antemão que deve ter veranico em alguma região. Não sei se o João concorda, entre norte de Minas, talvez ali a região central, e a região que eu diria mais difícil de previsão é exatamente o interior de São Paulo e parte do Mato Grosso. Tá? Eu acredito que essa região aqui um alerta é irregular. Em relação ao período de janeiro, que é o pico do verão, digamos assim, né? Quando a gente está ali, e especialmente com laninha, eu tenho algumas memórias de períodos mais secos, de estiagens. Marcelo falou em veranico, eu quero saber então de você, João, você estava nos trazendo essa visão sobre um janeiro mais desafiador? Isso, aquele start, né, voltando rapidamente, que é a nossa pergunta anterior, que é do início, né? A gente vai ter um início, né, Marcelo, aí, tipo, outubro, novembro, ainda sem se estar sentindo impacto mais acentuado. Então, as chuvas, elas tendem a ser mais regulares, né? Então, por exemplo, o novembro, ele tende a ser extremamente chuvoso, na nossa avaliação, né? Bastante chuvoso em várias regiões, inclusive no Mato Grosso, sudoeste goiano, Triângulo Mineiro. O problema é esse cenário que se desenha a partir de dezembro, que, como o Marcelo também comentou muito bem, é de difícil previsibilidade, mas os sinais que a gente está tendo aqui nas nossas avaliações é que vai se desenhando para um dezembro em menor grau, mas um janeiro sim mais seco. E aí a gente entra na questão de planejamento, né, que nós estávamos comentando mais cedo, né? Então a gente sabe ali, né, um plantio de soja, pensando uma cultivar de soja. Ela vai estar entrando ali no período reprodutivo, com flor, 60 a 70 dias mais ou menos, né? 70 dias, vamos botar assim, de ciclo. Vai estar iniciando com flor. E há um período extremamente sensível. Então aí, esses 70, 80 dias após o plantio, que vai coincidir lá com janeiro, dependendo da época de plantio, pode ter um abortamento, né, muito grande. E isso aí é motivo de preocupação. Claro que está longe, né? Está longe, mas, claro, o produtor ele tem que se programar agora, né? A gente fica naquela, né, Marcelo? O produtor ele quer uma resposta agora porque ele tem que tomar uma decisão agora. E a gente tem um pepino na mão aí, que ele quer interpretar todo um cenário complexo que se desenha lá para janeiro e que são muitas variáveis que a gente tem que avaliar, né? E não são coisas que muitas vezes a gente consegue modelar tão bem. O Marcelo falou aí da questão do oceano lá, do Oceano Atlântico, do Polo do Atlântico. Ele tem uma importância enorme, mas é difícil, a gente tem que ter cautela para fazer essas avaliações, né?
Legal, então começamos muito bem. Nós temos aqui pontos de concordância, como por exemplo a expectativa da ocorrência de um laninha que sinaliza para uma fraca intensidade. Há sinais aqui dos nossos meteorologistas, me corrijam se eu disser algo diferente do que vocês comunicaram para a gente. Há sinais de que as chuvas devem chegar agora para setembro, outubro, as chamadas chuvas plantadeiras, e aí o desafio começa a se desenhar com um tempo mais seco ao final de dezembro, começo de janeiro. Em linhas gerais, foi por aí, certo? Então, se tudo bem, vamos passar para a próxima pergunta, que é um funil que a gente vai Eu só fazer. diria, viu, Keren, eu não sei se o João concorda, no sul do Brasil, há um sinal de, se houver a gente chama de gangorra meteorológica, chovendo nessa parte mais centro-norte do Brasil, deve secar mais no sul do Brasil. Então, novembro poderia se tornar um mês um pouco mais crítico ali para o sul do Brasil como um todo. Não dá para especificar bem. Nos mapas do INMET, ele coloca geralmente essa região mais oeste de Santa Catarina, centro-oeste do Paraná, mas eu diria que como um todo, essa região é sul do Brasil, o mês de novembro. Importante alerta, importante parênteses. João, você quer complementar? Não, a gente bate também, Marcelo, na nossa avaliação ali, né? Inclusive, ela pega um pouquinho ali do sul de São Paulo, Vale do Paranapanema, todo o noroeste paranaense, então você tem importantes regiões ali no Paraná, né? Você tem Londrina, você tem várias regiões ali. Viu, João? Eu achei, por incrível que pareça, viu, Kelly, até para o agricultor saber, às vezes parece que é mais fácil tu fazer uma previsão de 3 meses do que no mês seguinte. E pelo menos que eu estou vendo isso. Essa previsão de novembro, eu diria que ela tá com melhor confiabilidade do que no próximo mês. Próximo mês já tem as chuvas, essas que começam em forma de pancada nessa região centro-oeste, sudeste. Eu acredito que ainda não vai regularizar esse mês de setembro. A gente vai ter algumas áreas aí entre Minas, parte central ali do Mato Grosso, com chuva podendo ficar um pouco abaixo em algumas áreas. E aí em outubro, né, João, principalmente segunda quinzena, costuma acontecer uma transição rápida. Aí volta a chover nessa área mais centro-norte, aí o sul do Brasil é que começa a ter um pouco mais de preocupação. É claro, a intensidade dessa preocupação, nesse momento, ela estaria ligada diretamente à intensidade do Laninha. Tá? Geralmente, uma intensidade mais moderada forte vai ter uma grande chance de ter uma chuva abaixo do normal naquela região. Mas, em linhas gerais, eu diria que novembro deve ser um mês assim, de contrastes grandes, podendo ficar um pouco mais seco no sul. E né, João, essas áreas, nossos mapas do IMET estão mostrando chuva até bem acima da média. Na maior parte é de Minas, pegando a divisa com o norte de São Paulo. Esse corredor se estenderia aí, não sei se vocês concordam, entre Goiás e Tocantins, pega o norte do Mato Grosso e indo para essa região do Amazonas. Muito bem. Só para a gente dar ritmo, porque temos centenas de perguntas e eu quero que vocês, claro, tragam profundidade como estão fazendo, mas que a gente também consiga manter a nossa audiência conectada conosco. E eu quero já dizer para todos que estão escrevendo aqui sobre risco de frio tardio, vai ter resposta para essa questão. Fiquem aí, porque eu sei que a semeadura do milho, o verão já começou e tem muita gente preocupada com esse frio, especialmente em áreas do sul. Aguardem, já já. Antes tem uma pergunta que é do Decoleto e ele perguntou: Mato Grosso terá condição de plantio mais cedo? Então a gente abre agora o nosso segundo bloco para tratar plantar no cedo ou retardar o plantio. Inclusive faço a pergunta para vocês aqui da audiência, escrevam nos comentários, vocês estão mais dispostos, mais com intenção de plantar no cedo, aproveitando as primeiras chuvas, ou retardar um pouquinho o plantio? Escrevam aqui para a gente, não esqueçam de dizer na região que vocês estão, para a gente entender um pouquinho o que vocês estão pensando. Começo com o João. Pode ser, João? Vamos lá. Pode ser, vamos para o Mato Grosso. O Mato Grosso, na nossa avaliação, ele vai estar dentro em janeiro, pensando em janeiro, né? Vamos pensar naquela estratégia, né? É possível plantar? Vai ser possível fazer o plantio em outubro. Vai ter precipitação. O mês de novembro, especialmente, tem muita chuva, né? Então, mesmo que a gente está saindo da estação seca. Agora, em setembro, como o Marcelo falou, tem alguma chuva aqui, alguma chuva ali, mais pontual, é claro, ainda não, né? Lentamente ele vai tomando ritmo. Aí, novembro, outubro, aliás, chove bem. Então, nas nossas avaliações, por exemplo, um pouquinho de atenção, com chuva um pouquinho mais abaixo da média, lá no Nortão, pegando ali de Sorriso para cima. Mas não é nada muito, assim, final do mundo, é um pouquinho de chuva abaixo da média.
O restante do Mato Grosso sempre com chuva dentro da normalidade, com alguns bolsões, assim, com chuva mais acima da média. Mas é um outubro ok, com um ritmo de chuvas legal. E novembro, né, que a gente já comentou, novembro extremamente chuvoso, bastante chuva. Inclusive, quem atrasar muito vai ter problemas do ritmo, porque novembro ele tende a ser bastante chuvoso, né, pelo menos aqui na nossa avaliação. O meu problema, Kellen, é naquela questão da estratégia, né? Se conseguir plantar um pouquinho mais do cedo ou retarda um pouco, é importante a gente ouvir o que o pessoal vai responder aí, porque para dezembro a gente detecta aqui nas nossas avaliações uma precipitação um pouco mais irregular na metade leste do Mato Grosso. Então toda aquela faixa ali que você pega ali do Vale do Araguaia e desce ele até lá o Mato Grosso do Sul, são regiões com bolsões mais secos, né, com chuvas mais abaixo da média, com chuvas mais irregulares. E esse mesmo padrão ele se desenha para janeiro, tá? Regularizando com chuvas acima da média somente em fevereiro. Então, quem sabe não vale a pena atrasar um pouquinho, aproveitar um novembro que vai ser bastante chuvoso e ter a floração da soja lá em fevereiro. Só que daí você cai no problema da sua janela de segunda safra. Como é que você faz isso aí, né? Você arrisca no milho, não arrisca, entende? Então entra essa questão e que a gente sempre recomenda, né, Kelly? Converse com o seu consultor, converse com o seu engenheiro agrônomo, coloque tudo isso na balança, que é super importante. Legal, temos vários comentários aqui, eu já vou ler o comentário de todos que estão nos escrevendo. Antes de trazer os comentários da nossa audiência, quero saber de você, Marcelo. Plantar no cedo e aproveitar as chuvas agora de setembro, outubro, ou retardar um pouquinho o plantio, como o João de leve sugeriu que pode ser uma opção a ser considerada, Não, né, João? eu concordo, sim, concordo, sim. O que eu vejo, alguma área mais seca, mais na parte mais oeste, tá? Naquele extremo noroeste, oeste do Mato Grosso, tá? Então essa parte mais leste, nordeste e norte, ela estaria mais úmida, ou seja, aquela região estaria mais propensa a chuvas. Então chuvas, assim, que eu digo, mais irregulares, tendendo um pouco para o seco, talvez essa área mais central e oeste do Mato Grosso. E essa parte... o extremo norte, eu diria que é bastante difícil de dizer a previsão, porque quando a umidade começar a vir da Amazônia, provavelmente ela vai ter chuva em algumas fazendas muito forte e em outras não vai chover. Então, outubro vai ser um mês de chuva muito irregular mesmo no norte. Tá? Então, em linhas gerais, leste e nordeste, eu acredito que um pouco mais úmido, esse oeste do Mato Grosso, talvez o centro um pouquinho mais seco. E o norte, o extremo norte, ali uma transição. Bem variável. Algumas áreas podendo até ficar um pouco acima e outras abaixo. Muito bem, então nós vamos já para as respostas aqui da nossa audiência. Eu só quero deixar preparada uma pergunta que nós recebemos, que é sobre o nosso próximo tópico, que é o risco de geada nas regiões ainda do sul. Eu vou buscar essa pergunta já. Antes, vamos trazer aqui as participações da nossa audiência. Olha só. O Diego Ribeira disse, o máximo de espera 10 de outubro. Diego, diga pra gente em qual região do país você tá, pra gente se posicionar aqui, tá bom? O Nandinho disse, região nordeste do Rio Grande do Sul tem intenção de plantar milho mais cedo para tentar diminuir a incidência da cigarrinha. Porém, se previa ao menos alguns meses atrás um pico de frio para final de setembro. Nandinho, essa resposta já vem dos nossos meteorologistas aqui. A gente vai saber já se esse risco de frio tardio está mantido. Nós temos mais aqui perguntas, temos muito mais gente. O Evandro dizendo, plantar no começo de setembro para aproveitar as chuvas do mês. O Evandro está em Erebango, no Rio Grande do Sul. O HPS está dizendo, Centro-Oeste Goiás, segunda quinzena de outubro, vamos ter chuva dentro do normal, diz ele. Ou seja, o pessoal já se preparando para a semeadura. O Tiago dizendo, no norte do Rio Grande do Sul já começou o plantio do milho para silagem e milho grão também. Então, o Jacques Petroli está dizendo, estou pronto para plantar o milho em Lagoa Vermelha, Rio Grande do Sul. Muito obrigada a vocês pela participação ativa. João, conta pra gente, o frio tardio vai vir? Tem esse risco para setembro? O pessoal do milho está de olho nessa resposta. Vamos lá. Então, Kelly, a gente está esperando um evento de frio, tá? Que está no horizonte ali mais ou menos para o dia 10, dia 11, tá? Esse frio, em algumas regiões, ele pode chegar a mais ou menos 4, 5 graus, 6 graus. E, claro, se você está numa zona de baixada,
isso pode ser mais baixa essa temperatura ainda, tá? Uhum. Então, a gente tem no horizonte aí, a gente não está falando de massa de ar frio como a gente verificou em julho. A gente teve duas massas de ar aí, duas ondas de ar polar bastante intensas que despencaram mesmo. A gente está falando aqui de temperatura de inverno, né? Só que, claro, é aquela questão, né? Em alguma área de baixada, você pode ter um frio um pouco mais intenso e aí ter prejudicado alguma área. Mas, por exemplo, eu estou consultando aqui um mapa para uma figura, aqui, por exemplo, para Passo Fundo, tá? Passo Fundo ali no dia 10, previsão de mínima, 6 graus. É assim, vai dar um geadão com 6 graus? Não, mas aquela questão, depende muito do relevo. Então, de repente, você está numa zona que ela é um pouco mais baixa, naturalmente o ar frio escoa para lá, e aí você pode ter uma concentração de ar frio e ter um evento de geada um pouco mais localizado, tá? Então, isso aí mais ou menos para o dia 10. É frio para final de setembro, né? Ou seja, e aí depois... tem o risco. E aí depois, gradualmente, a temperatura começa a subir. Então, a gente acha que essa seria a última massa de frio. Claro, não é uma erupção de ar frio igual aquelas de julho, voltando a destacar, né? Podem ocorrer eventos de geada de forma mais localizada. Muito obrigada, João. Marcelo, a pergunta é um pouco mais específica ainda na nossa audiência. Já eu trago o nome de quem perguntou. Risco de geada para a região norte do Rio Grande do Sul no mês de setembro. Tem muitos agricultores aqui do Rio Grande do Sul que já começaram a semeadura do milho e estão aqui na expectativa dessas informações. Keren, não, assim, não dá para descartar. Então, a região mais de Planalto, no Planalto Médio, com altitude aí acima de 700, 800, que tem algumas áreas altas ali entre Passo Fundo, região de Cruz Alta. Mas como o João falou, não, por enquanto tem alguns modelos que estão sinalizando aí para a semana que vem, a partir da quarta, quinta, um resfriamento, a temperatura vai cair bem, mas ainda não dá para dizer a intensidade. Eu estou esperando não só setembro, outubro também, a variação muito grande na temperatura. Tá? Isso é bem normal, as ondas de frio tardia nesse cenário. Então, agora a curto prazo, eu diria que há uma possibilidade sim. Primeiro vai esquentar bastante aqui de novo na região centro-oeste. Então é o produtor que fica assim antenado na previsão aquela semanal, porque hoje previsão assim de 7, 6, 5 dias está muito bem precisa em relação à geada. Né? O então, agricultor pode tomar todas as medidas possíveis, porque às vezes quando a temperatura está no limite, o agricultor consegue fazer um manejo da sua cultura e evitar uma perda maior da geada. Claro, quando é exceção, quando é alguma onda de frio mais intensa. Muito bem. O Jacques está dizendo aqui, Lagoa Vermelha, Rio Grande do Sul, acima de 700 metros, tem frio em outubro. O pessoal já quer saber. Vocês já disseram, né? Última onda de frio que vocês enxergam é até setembro, certo, gente? Para a gente passar para o próximo tópico. Marcelo, João? Olha, não dá para dizer que não dá para dizer que é a última, talvez seja a mais forte, mas é que vai ter bastante oscilação. Novembro, aliás, vai ser um mês frio, não sei se o João tem nos mapas ali, aqui na região sudeste. São ondas de frio mais oceânicas, cara. Então pegam essa faixa mais entre o São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, leste do Paraná. Tá? Isso deve fugir do padrão de normalidade. Né? O mês de novembro é mais frio nessa metade leste. Eu já queria, já viram, né, audiência? Eu queria já descartar o frio, mas eles não me deixaram. Outubro ainda tem que manter no radar, né, João? Sim. A gente estava de olho, por exemplo, aqui, ó, Santa Rosa, lá, de novo, outra cidade lá do norte, noroeste gaúcho, né? E outubro com 11 graus. Então, existe sim, né, como o Marcelo também mencionou, né, alguns eventos de frio, mesmo em outubro, eles podem acontecer. E também tem no horizonte alguma coisinha em dezembro. Claro que está bem longe, né? Mas assim, 11 graus em dezembro. Está longe, muita coisa pode mudar no meio do caminho, mas não vai ser surpresa se termos aí 1 ou 2 dias com essas temperaturas. Muito bem, pessoal de Tocantins, Matopiba aqui pedindo atenção para essa região, vamos chegar lá. Calmem que a gente está subindo pelo mapa aqui do Brasil. Ainda no sul do país, vi aqui muitas mensagens do pessoal do Paraná, então vou pedir uma atenção para o Paraná. O Giovanni está pedindo também, audiência muito focada aqui, Marcelo e João, em milho safra verão. A semeadura já começou, então nós temos uma boa parte da audiência aqui focada nisso. O Giovanni está perguntando, sul de Minas, para o plantio do milho na safra verão.
Nós temos aqui o pessoal da região do Paraná, o Manuel, perguntando como vai ficar o tempo para o oeste do Paraná para o mês de setembro. Quais riscos terão os plantios já no início de setembro? Temos mais pessoas lá do Paraná. O Fabiano Marafon, semeadura de milho já iniciou no sudoeste do Paraná. Região do Triângulo Mineiro. Muita gente aqui pedindo informação. Sul de Minas para safra de milho. Então vamos separar aqui. Foco agora em milho verão, região centro-sul, os alertas ou as oportunidades que vocês gostariam de chamar a nossa atenção. Começo com você, Marcelo. Ó, Keren, em Paraná, a região assim, de maior preocupação que eu vejo é a parte mais oeste, tá? O oeste e sudoeste do Paraná. Mês de setembro como um todo, principalmente esse sul do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, deve ter chuvas próximas da normalidade. Então, setembro, eu veria que essa região mais oeste ali do Paraná. A partir de outubro já ainda tem alguma precipitação próxima da normalidade no Paraná. Então, a partir aí de novembro, aí sim, o estado do Paraná como um todo. Então, repetindo, setembro e talvez outubro, essa parte mais oeste do Paraná, há um risco de ficar um pouco abaixo do normal. E aí, novembro, todas as regiões do Paraná e também pegando o sul como um todo. Muito bem, Marcelo. A outra região era... Não tem problema, a gente passa daí para o João complementar, com foco também na região de Minas, que é o que o pessoal está perguntando. Tá, Minas. Também. Aí a gente faz uma dobradinha. Obrigada, Marcelo. Tá, ok. Então, pessoal, ritmo ok de plantio, setembro com chuvas começando, né? Vale destacar, setembro começa a ter uma frequência maior das precipitações, então, interior de São Paulo, Triângulo Mineiro, sul de Minas, começando a receber chuvas dentro de um padrão de normalidade. Aí aquela importância de você ter o seu dado, você conhecer muito bem o clima da sua região, vá lá na sua cadernetinha, consulta como é que chove em setembro, tem isso como parâmetro, sempre se apoia em dados. Outubro, ele também tende a ser ok de chuva, sul de Minas, interior de São Paulo. Uma pequena atençãozinha para a região de Uberlândia. Tem um sinalzinho aqui de ficar com chuva levemente abaixo da média. Nada de se preocupar. Eu volto a destacar a questão lá do final de ano. Então, em termos de plantio, Keren, e o pessoal que nos acompanha, vai transcorrer tudo ok para essas regiões aí, São Paulo, Minas, até mesmo o sudoeste goiano, sudeste goiano, tudo num ritmo ok, com recebendo precipitações. O problema, pensando em milho, é dezembro, né? O pessoal aí de casa sabe, dezembro e janeiro, o pessoal de casa sabe muito mais do que eu, que a cultura do milho, ela é impactada de forma muito importante com períodos de estiagem. Deu mais de 10 dias ali, você já pode contar com algum nível de redução do potencial produtivo. E é justamente os meses, né, que se desenha aí com uma escassez maior de chuva e uma regularidade maior da precipitação, na nossa avaliação do clima-tempo, claro, é dezembro e janeiro. Regularização em fevereiro, mas dezembro e janeiro é uma atenção maior. Não quer dizer que em todas as regiões não vai chover, mas eventualmente o agricultor pode cair justamente na mesorregião dele ali, na microrregião, com uma variabilidade um pouco maior de chuva. Em termos de andamento, vai estar tudo ok. O problema é lá no final. Então, o produtor já espera algum impacto ali no potencial produtivo. Bacana. Vamos aqui aos comentários. O Giovanni Freitas disse: no sul de Minas começamos o plantio em novembro, há alguns anos, por segurança. Muito obrigada, Giovanni, pelo comentário. E aqui nós temos Famavete dizendo que o plantio de milho consorciado com capim para reforma de pasto não vai ter problema por aqui, então, na região de Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul. Foi o que escreveu o Fabrício. Obrigada, Fabrício. E nós vamos, então, avançar um pouquinho no mapa para atender a nossa audiência do Mato Piba, da região central do Brasil. E, na sequência, mais perguntas serão respondidas. A Daniele Ramos pergunta, e você, Marcelo, se puder, responda para a gente. Chuvas para Goiás, região de Jataí, começam a partir de quando? E aí, se você puder trazer essa situação, Desculpa, estão me ouvindo? Se ela se assemelha para toda a região central, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Setembro e outubro, Keren, próximo da normalidade, talvez alguns pontos, eu vejo ali aquele sudoeste ali de Goiás. Pegando até o que o João falou, os nossos mapas apontam aqui aquela região de
do Triângulo Mineiro, região de Uberlândia, então essa região sul de Goiás, talvez outubro, pode sofrer um pouquinho com chuva em alguns pontos abaixo. Aí em novembro volta a ter precipitação assim, mais generalizada, inclusive ali na região sul de Goiás, mas principalmente essa região ali que já vai para a divisa ali entre Goiânia e entre o Distrito Federal. Então, em linhas gerais, setembro, outubro, alguma cautela, mas tem precipitação, alguns pontos, podendo principalmente outubro ficar abaixo do normal sul de Goiás, e novembro tendo uma precipitação bem acima do normal. Aí lembrando que o João falou, a climatologia, né? Novembro e principalmente dezembro são meses que costumam chover bem mais. Então, se a gente está falando, por exemplo, que tem a previsão de chover acima do normal em novembro, então é sinal que vai ter bastante chuva, inclusive naquela região ali de Goiás também no mês de novembro. Muito bem, muito obrigada, João. Gostaria de complementar ou partimos para outra região, se vocês concordarem? Não, só um rápido complemento, né, dessa questão que a gente está falando, né? A gente está falando, vai chover acima da média. São regiões que chove muito. Mas, por outro lado, o que eu tenho visto muito, né, Kelly? O produtor, às vezes, ele escuta, vai chover abaixo da média, já assusta. Né, Marcelo? Só que são regiões que você vê, chove 200 e tantos milímetros em um mês. Isso, às vezes até mais benéfica, né? Porque se chover demais, dá a que a gente chama de invernada, as máquinas não podem ir para o campo e até é prejudicial. Então, e por outro lado, pode tem os dois lados, né? Você pode escutar o meteorologista vai lá e falar, vai chover abaixo da média. Mas quanto é esse abaixo da média? Eu volto a destacar, né, que é importante para o agricultor conhecer o clima, conhecer esse dado, né? Porque faz parte do negócio. Então, de repente, o João vai lá e fala, vai chover em tal região, vai chover cerca de 70 milímetros abaixo da média. Mas é uma região que recebe 280 em novembro. Então, não vai ser aquela coisa, não vou produzir, né? Então, é importante a gente ter bastante calma, entender o que o pessoal da meteorologia, o que o pessoal da previsão tá falando, está apresentando, e por isso é importante vocês aí em casa procurar sempre conhecimento. Muito bem. Vamos adiante. Pergunta da nossa audiência para o Matopiba. A chuva vai atrasar ou chega com bom volume já em outubro? Marcelo. Kelly, a tendência é de regularizar a precipitação. Setembro, eu diria que já tem precipitação acontecendo naquela região, mas outubro, aí sim, do centro, sul, não dá toda a região na divisa com a Bahia, sul, Tocantins, Piauí, entre outubro e novembro, com bastante precipitação. O que eu veria, a única diferença é que, pelo menos nos nossos mapas, em novembro, a região mais beneficiada vai ser entre o centro e o sul. Beneficiada, ou pelo menos a precipitação será mais intensa. Mas, assim, em linhas gerais, precipitação chegando, eu diria, bem dentro do prazo, e outubro já podendo ter uma chuva bem mais espalhada e ficando até um pouco acima da média ali para a região do Mato Piba, como um todo. Muito bem. João? A gente tem do nosso lado, a gente identifica essa precipitação também mais regularizada e acima da média, especialmente em outubro. Ali a divisa do norte da Bahia com o estado do Piauí, também aquela divisinha ali, Tocantins, Maranhão, são regiões que a gente identifica aqui alguns bolsões com precipitação acima da média. Setembro retomando as chuvas, né, muito discretas ainda, né, nada muito excepcional, é o mês que ocorre de fato essa transição. Mas me chama a atenção, Kelly, aqui, diferente da análise do Marcelo, é o mês de novembro. O mês de novembro a gente identifica já uma irregularidade, especialmente, se a gente pensar assim, o norte da Bahia, centro-norte da Bahia, sul do Piauí. Então, são essas duas regiões ali, bem na divisa, na fronteira entre os dois estados, são regiões que a gente identifica uma irregularidade maior da precipitação. Por outro lado, na metade sul do oeste baiano, a gente identifica um bolsão com chuva bastante volumosa. Maranhão e Tocantins com chuva acima da média, com um pequeno destaque negativo, no caso, na divisa do Tocantins com o norte de Goiás, isso falando em novembro. Uma pequena faixa ali, que a gente identifica um sinal ali com chuva abaixo da média. Aí depois de dezembro a gente volta de novo, né? Eu não quero me tornar repetitivo, Kelly, mas no nosso cenário a variabilidade maior da chuva ela se repete tanto em dezembro como em janeiro, não só em Minas e São Paulo, mas também em toda a faixa central do Brasil. Tá? E aí acaba chegando lá até a metade do Tocantins, metade do Maranhão, metade do Piauí também com esse mesmo sinal de chuva mais abaixo da média.
Muito bem, muita gente É, conectada conosco. Eu quero agradecer a audiência de todos. Marcelo, você gostaria de complementar? Eu te interrompi? não só a mudança assim, que eu vejo drástica entre dezembro e janeiro. Né? Dezembro ainda tem, apesar da chuva começar a ficar um pouco mais irregular, mas como um todo ali no Mato Piba ainda vejo um pouco acima da média. E aí em janeiro não. Aí em janeiro ela ficaria irregular, tendendo para ficar abaixo. E só complementando o que o João falou, para nós a gente também coincide aqui para a Bahia, que seria o único lugar mais seco ali para novembro. Essa parte mais leste, nordeste. Isso. Considerando Matopiba, que é a região mais oeste, aí para nós pelo menos ela estaria no mínimo dentro do normal ou um pouco acima. É, é. E a faixa chuvosa de novembro, João, não sei se também concorda ali, ficaria centro-norte de Minas e aquele sudoeste aqui da Bahia, pegando a parte de Goiás. Essa é uma região de confiança bem alta para Isso. ter bastante chuva, né? Bem, justamente, Marcelo, bem ali, exatamente o sinalzinho mais intenso mesmo com chuva acima da média. Muito bem, ótimo. Gente, vamos adiante. Pergunta é: o quanto a falta de chuva prejudicará a safra de soja 21-22? Vou inverter agora, começo com você, João. Então, Kelly, e o amigo que fez a pergunta, né, amiga, é difícil a gente estimar isso aí, né? Saiu dados da Conab agora há pouco, né, alguns dias atrás, indicando que a gente vai ter um novo recorde na produção, né? Só que isso muitas vezes a gente não está sendo considerado toda uma variabilidade de clima que é possível ser observada. Então, por exemplo, isso vai depender muito da estratégia que o produtor adotar. Porque essas regiões aqui que a gente está concordando aqui, Climatempo e INEMET, que o janeiro ele tende a ser muito preocupante em várias regiões. Então, a estratégia de plantio equivocada, sem estar acompanhando de fato as tendências, elas vão jogar esse cultivo com o período de reprodução da florada justamente no período com maior variabilidade. A gente já sabe que naturalmente a planta de soja ela aborta muito, né? Naturalmente ela aborta bastante. Só que com o estímulo ambiental, a gente não está nem falando de temperatura, né, Marcelo? Mas eu estou vendo aqui na minha avaliação, na nossa avaliação aqui, as temperaturas elas tendem a ficar também elevadas em grande parte do Centro-Sul, subindo inclusive lá para o Mato Piba, pegando ali oeste baiano, norte de Minas, está fora do Mato Piba, lógico, mas só para eu exemplificar uma área aqui, ó, metade norte de Minas, oeste da Bahia e todo o sul do Piauí, uma área com uma tendência de termos uma anomalia positiva de temperatura, 2 graus acima da média. Então, o que pode acontecer? Que ali vai depender muito do planejamento. Você tem um janeiro com deficiência hídrica, alguma pequena estiagem em alguns pontos, e temperatura elevada. Ou seja, a gente está falando de altíssima demanda hídrica por parte da planta, altíssima evapotranspiração. Naturalmente, o que a planta faz? Ela manda um sinalzinho lá, químico, vou dizer, vou fechar o estômago. Eu estou perdendo muita água e não está entrando nada de água. E aí não entra luz, não tem fotossíntese, não tem produção, toda aquela parte de bioquímica aí, o produtor certamente escuta do engenheiro agrônomo, do consultor dele. Então, o ponto-chave é esse, Kelly, acertar no plantio, porque o janeiro, tentar fugir do janeiro. Muito bem. João deu o recado, eu quero saber o seu recado, Marcelo, o quanto a falta de chuva prejudicará a safra de soja 21-22? Pergunta da nossa audiência. É que assim, para a região sul, como toda, essas áreas mais do norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, área produtoras de soja, ou sul do Mato Grosso do Sul, eu até acho mais preocupante entre outubro e novembro, tá? Principalmente novembro. Aí vai depender muito da temperatura, que o João acabou de falar. Se tiver com uma temperatura, aquela parte mais oeste, acima do normal, a perda de água do solo é muito rápida, muito grande. Então, nesse mês aí de novembro, o agricultor pode ter alguns probleminhas. Já o mês de dezembro, deixa eu dar uma olhada aqui, o mês de dezembro, essa região ainda continuaria, tá, um pouquinho abaixo. O janeiro, João, é que a gente enxerga aqui que pode lá no sul do Brasil ter uma, entre aspas, uma surpresa, até como foi esse ano, de ser beneficiado com chuvas. Tá? Costuma acontecer isso, uma reversão rápida. Entre o norte do Rio Grande do Sul e o Paraná, de ter, quando o canal de umidade começa a vir mais na Amazônia, aquela região ser beneficiada pelas chuvas. E aí, como o João tá batendo na tecla do janeiro, essa região mais central, que pega aí parte do interior de São Paulo, mas principalmente entre Minas e Goiás, essa sim é a área mais prejudicada. Então, em resumo, acho que em termos de soja tem essa preocupação mais entre outubro e novembro,
talvez entrando pela primeira quinzena de dezembro, e aí depois, entre janeiro e fevereiro, está uma condição, se não estabilizar, mas pelo menos as pancadas de chuva acontecem naquela parte ali da região sul do Brasil, principalmente. Uhum, muito bem, vamos adiante. Tem muita gente mandando pergunta. Eu estou agradecida demais pela E nossa claro, né, João, o que a gente está falando aqui, o nosso nível está se elevando. São projeções com modelos. Eu tenho aqui à minha frente modelos estatísticos que o IMET utiliza, claro, modelos dinâmicos e, claro, com a nossa experiência. Então, a gente tenta ao máximo filtrar essas informações e, na certa também, passar com a nossa experiência uma informação já de cautela para o agricultor. E, claro, com a experiência do agricultor, ele nos passando informações, ele fica, claro, mais aí, apto a ter a melhor produtividade possível na sua cultura. Errar menos, é isso que faz muita Exato. diferença em anos de desafios climáticos. Vamos a mais uma pergunta e peço para a audiência aquela pergunta que não foi respondida, manda aqui nos comentários. E se ela se repetir, ela vai ser a última pergunta da live de hoje, então aproveitem a oportunidade. A pergunta é: depois da consolidação das chuvas, teremos estiagens e onde elas serão? João? É mais ou menos esse rumo que a gente estava tomando, Kelly. É o problema do janeiro, que ele tende a ser de maior desafio, né? Ou seja, a gente vai ter um setembro já iniciando as chuvas, outubro regularizado, novembro com muita precipitação, como a gente visualizou, especialmente ali você pega Triângulo Mineiro, Sudoeste Goiano, Mato Grosso, norte do Mato Grosso do Sul, muita precipitação no mês de novembro. Mas aí em dezembro começam os desafios com uma irregularidade um pouco maior, chamando destaque então para janeiro, né? E rapidamente, Kelly, você sabe que eu falo pra caramba, mas agora eu vou ser rápido. Que nem o Marcelo falou para nós ali, o Marcelo Janeiro, a gente tem essa grata surpresa também na nossa avaliação aqui para o Rio Grande do Sul. Só que para nós só escapa o Rio Grande do Sul em janeiro. Depois você pega ali do oeste catarinense e vai subindo já com uma irregularidade maior. Mas a gente concorda, sim, que pelo menos o Rio Grande do Sul pode ter uma grata surpresa aí no mês de janeiro. Muito bem. Estiagem é a pergunta da vez. Marcelo, seu alerta de estiagem vai para qual região do Brasil? Querem, outubro e novembro, principalmente essa região sul como um todo. Tá? O outubro pode escapar a região do Paraná, tá? Divisa ali com São Paulo, essa região ainda teria precipitação em outubro, mas novembro, volta a frisar, vai ser um mês mais delicado. E o dezembro, que eu estou falando um pouco do dezembro continuaria um pouco abaixo, mas aí eu digo que a previsibilidade dele já não é tão grande. Tá? Tem algumas áreas, inclusive, entre Santa Catarina e Paraná, poderiam ter chuva um pouquinho acima do normal. Eu diria que dezembro começaria a ter algumas precipitações nessa área entre o norte do Rio Grande do Sul e o sul do Paraná. E em janeiro, sim, eu diria, escapando do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, sul do Paraná, podendo ter uma precipitação próxima do normal, e aí complicando bastante essa região entre o norte de São Paulo, como eu falei anteriormente, Minas, Goiás, parte do Mato Grosso do Sul também. Então, toda essa parte mais central do Brasil. E aí, claro, a gente está falando de 4, 5 meses antes, essas projeções aí com mais exatidão, 1, 2 meses antes, para a gente saber. Principalmente porque começa verão, Kelly. No verão é muito comum, né, João? Às vezes a zona de convergência do Atlântico Sul, que é aquela área de chuva bem prolongada, se ela pega, por exemplo, na região ali centro-sul de Minas, muitas vezes ela seca essa região mais ao norte de Minas e Bahia, e também pode secar ali a região do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, a faixa dela, às vezes, assim, ela não é tão ampla para provocar essa precipitação muito intensa. Então, resumindo, esse detalhamento maior, assim, de um estado para o outro, às vezes com 1 mês ou 2 meses, assim, no máximo antecedência. Legal. Gente, eu quero dizer que a nossa audiência está super atenta nas nossas conversas, muita gente mandando pergunta, muita gente aqui interagindo. Então, para a gente terminar em alto estilo, vou pedir para cada um de vocês trazer aquela mensagem-chave e, se puderem, contemplar. O pessoal da Alta Mogiana está perguntando como é que vai ser a chuva para os próximos meses. O pessoal de Café, né? Teve desafios bem importantes recentemente, querem saber do ano que vem. A Stephanie Castro está dizendo que será que vai ser um ano atípico em 2022? Ou podemos esperar chuvas iguais a anos anteriores? Darlan perguntando de frio tardio. Oscar perguntando do sul de Minas. Aí temos o Vinícius perguntando para o Rio Grande do Sul. O Marco, noroeste de São Paulo. O Márcio para Chapada, Rio Grande do Sul. Mais gente do Paraná. Ou seja, eu sei que é difícil, mas se puderem, uma síntese
encerrando a nossa live de hoje. Começo com você, Marcelo. Kelly, desde já agradeço a todos os telespectadores e da live, né? As perguntas sempre são muito bem-vindas, né? A gente vai refinando as nossas informações. Bom, primavera, setembro, outubro e novembro. Como eu ressaltei antes, setembro ainda ficaria chuvas bem, até certo ponto, mais regulares aí no sul do Brasil, pegando principalmente Paraná, norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Essa área do norte de São Paulo, região do Triângulo, como o pessoal pediu, região também do Mato Grosso, regularizando aos poucos. Acredito que algumas áreas ainda podem, se a chuva atrasar um pouquinho. Aí de outubro para novembro, como a gente mencionou, toda essa área mais centro-oeste e sudeste, pegando norte do Mato Grosso, voltando a ter bastante precipitação. E aí o problema vem a ser o sul do Brasil, principalmente nesse mês de novembro. Dezembro, o mês aí também que eu diria de transição, ainda podendo sofrer um pouquinho ali parte do sul do Brasil. E aí janeiro, como a gente falou bastante, essa região mais central do Brasil, não só pela falta de chuvas em algumas áreas, mas também pelas temperaturas mais elevadas. Falando de temperaturas, tem esse risco, diria médio, pequeno a médio, de ter alguma geada tardia em setembro. Durante outubro e novembro, deve oscilar bastante as temperaturas. Novembro deve ser um mês de temperaturas baixas nessa parte mais aqui sudeste do Brasil, pegando parte aqui também de Minas Gerais e Goiás, com a infiltração de ar marítimo frio. Seriam essas informações gerais, Karen. Tá? Te agradeço bastante. Eu que agradeço, Marcelo, agradeço a você, ao INMET, pela presença e pela disponibilidade em, com muita tranquilidade, responder a várias perguntas da nossa audiência. Volte sempre, é sempre um prazer revê-lo, mesmo que em vias agora digitais. João, com você, a sua palavra final. Vamos lá, gente. Muito obrigado, Kelly. Obrigado, Marcelo. Obrigado, pessoal que está nos assistindo. Sempre um prazer a gente bater esse papo, né? Levar informação. A mensagem positiva é que a gente vai ter um ritmo de plantio aí adequado, ou seja, a gente, em tese, a gente vai fugir daquele problema do calendário, né, das duas safras, né, das duas principais safras no Brasil, o que é muito positivo. Pessoal da Alta Mogiana, pessoal de Café, pessoal de Minas, pessoal da Zona da Mata está muito preocupado, né? Já era um ano de bienalidade negativa, ainda teve geada, então foi bastante triste, né? Digamos assim, esse ano. Para a safra do ano que vem, é super importante esse verão de agora, né? Então você vai ter lá, você tem a florada, e na sequência da florada a formação lá dos chumbinhos, tem que estar atento a tudo, e o que chama a atenção é o mês de janeiro, que sim, infelizmente a gente tem essa tendência de chuvas mais irregulares em toda essa grande faixa aqui de produção de café, que vem aqui desde Franca e sobe, vai lá para a Zona da Mata, né? Você atravessa o estado de Minas lá para a Zona da Mata. A gente tem esse cenário. Infelizmente. Mas num contexto geral, a gente está com esse desenho de laninha, o desafio é a regularidade da precipitação, mas a gente sabe, por outro lado, né, Marcelo, o agricultor brasileiro faz um trabalho de base excepcional, a gente sabe que tem muita matéria orgânica do solo, o pessoal está usando gesso, que é super importante, especialmente no centro-oeste. Então, apesar dos desafios aí da irregularidade da precipitação, se a gente conseguir atravessar um janeiro um pouco mais problemático, acredito que a gente pode ter sucesso na próxima safra. E finalizando então, foi um prazer, Marcelo, primeira live que a gente faz junto, parece que a gente se combinou nos mapas, cara. Em vários momentos parecia que a gente estava combinando aqui, o Marcelo ia falando e eu ia fazendo assim, porque para mim era a mesma coisa, embora a gente não tivesse falado antes. Então, fico bastante satisfeito, né, porque tecnicamente a gente conseguir fazer esse trabalho assim, no mesmo nível que o INEMET faz, é motivo de orgulho, não só para mim, mas para todo mundo da Climatempo. Né? O INEMET sempre é uma grande referência para todo mundo. E a gente poder bater esse papo aqui em alto nível técnico e, ao mesmo tempo, passar informação para o agricultor de forma simples, isso é muito legal. Marcelo, te agradeço pela oportunidade, agradeço o Kelly também, a você, e estou sempre à disposição. Obrigada, eu que agradeço pela presença de vocês dois, alto nível técnico aqui na nossa live, alto nível na nossa audiência que está conectadíssima, enviando parabéns a vocês.
o Stefanello Nogueira, o Fred, o Nandinho está dizendo obrigada, Marcelo, João e Kellen, parabéns. O Valdemir está dizendo que foram muito boas as informações. O Evandro disse que foram excelentes as informações, show, diz ele. O Leandro está dizendo parabéns, Kellen, e a todos pela live. Com certeza vai nos ajudar muito na tomada de decisões. Elisângela Brolli, estivemos juntos esses dias lá em Mato Grosso, está por aqui também. O Fabiano, pessoal da Meteorologia Diária BR, o Arley, o Marco, e não param de chegar mensagens cumprimentando vocês. Pessoal, quem gostou, pega esse aviãozinho aqui e encaminha naquele grupo de WhatsApp para o seu amigo que não pôde ver a live, mas que certamente vai aproveitar esse conteúdo. Mais do que isso, hoje à noite, em todas as plataformas de podcast, vocês podem ouvir os nossos especialistas indo para a lavoura, indo trabalhar. Vai estar no Facebook, vai estar no YouTube, vai estar no LinkedIn, vai estar em todos os lugares. Aproveitem esse conteúdo. Marcelo, João, obrigada. Até a próxima. Todos de casa. Boa semana. Até mais. Se cuidem. Tchau, tchau. Se cuidem, Tchau, gente. tchau. Até a próxima.